nós estamos falando de epidemiologia, né? Nós estamos realizando, nesse momento, a conceituação de algumas terminologias que são importantes da gente estar compreendendo. Agora a gente vai falar sobre a infectividade, né? Que é um conceito diferente, creio que muitos não tenham, né, ouvido falar nisso. É a capacidade do agente etiológico de alojar e multiplicar-se no corpo do hospedeiro. E o que é a notificação? Consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Então, assim, são as informações que a gente faz do registro de algumas doenças. A gente não vai discutir isso porque é um conceito muito amplo, são várias doenças que precisam ser notificadas, né? A dengue, por exemplo, é uma doença que precisa ser notificada, o próprio coronavírus hoje precisa ser notificado, ou seja, eu preciso alimentar um sistema de informação para informar na incidência dessas doenças, no meu município, no caso, né? No nosso caso. E aí, o que é uma pandemia, né? Conceito hoje muito evidenciado por todos nós. É uma epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes, né? Enquanto a epidemia ela se aloja, né, ela é bem mais concentrada, a pandemia ela rompe barreiras, ela rompe fronteiras, né? Como a gente já havia falado anteriormente, o coronavírus se iniciou, né, nesse novo coronavírus na China, e aí Itália, depois Estados Unidos, e foi se manifestando em outros países, né? E chegou no Brasil e chegou no nosso Pará, infelizmente. O que é a patogenicidade? É a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. O que é período de incubação? É o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um agente biológico e início dos sinais e sintomas clínicos da doença nesse hospedeiro. Então, né, a doença fica incubada, né, se a gente depois começa a apresentar alguns sinais e alguns sintomas. Período de transmissibilidade é o intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal infectado elimina um agente biológico. Então, assim, tem um período que eu transmito uma certa doença, né? Então, tem esse intervalo de tempo. Então, nesse intervalo de tempo, a gente elimina um agente biológico para o meio ambiente, né? Ou para um organismo de um vetor hematófago possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. Então, é o momento que eu elimino essa doença para o meio ambiente como um todo. O que é a profilaxia, gente? A profilaxia é um conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, né? São medidas de prevenção. Suas complicações e consequências. Quando a profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se da quimioprofilaxia, né? Então, eu já utilizo não só medidas, mas eu também utilizo medicações. O que é o reservatório? O reservatório é o habitat de um agente infeccioso, no qual este vive, cresce e se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e perpetuação na natureza. Ele pode ser humano, né? Aí dá alguns exemplos do sarampo, DST, né? O animal, que a gente até citou anteriormente, né? Exemplo, a leptospirose, a própria raiva, ou ambiental. O que é resistência? Resistência, a gente falou de imunidade, mas também existe a questão da resistência, né? Quando eu falo, meu corpo está resistente a certo vírus. Então, é um conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou as suas toxinas. Então, assim, né, tem determinados organismos que apresentam certas resistências, né, de defesa à invasão ou multiplicação de agentes infecciosos. Surto epidêmico, que seria? O surto epidêmico é epidemia de proporções reduzidas, né, atingindo uma pequena comunidade humana ou em instituições fechadas, né? Eu tenho um surto epidêmico num colégio, dentro de um hospital, né, ou num quartel. Então, esses são surtos epidêmicos. O que é a virulência? A virulência é o grau de
patogenicidade de um agente infeccioso, capacidade de produzir casos graves e fatais. Então, é a capacidade de um vírus ou bactéria de se multiplicar dentro de um organismo, né? Então, isso é a virulência, essa capacidade que esse vírus ou essa bactéria se multiplica dentro de um organismo. Via de eliminação, a gente até estudou isso na live que a gente conseguiu, né, fazer, é a porta de saída. A forma como a gente atinge o meio ambiente, né, seja pelo trato digestivo, respiratório, lesões na pele ou trato geniturinário. Via de penetração já é a porta de entrada, é o trajeto pelo qual a gente introduz-se no novo hospedeiro, né? Basicamente são as mesmas de saída, né? Que pode também ser o trato digestivo, respiratório, né? E outros tipos de situações, tá? E finalizando essa parte, né, dessas terminologias, a gente vai falar das zoonoses, que são as infecções ou doenças infecciosas transmissíveis sob condições naturais de homens e animais e vice-versa, ok? Então, a gente fecha essa parte das terminologias. E aí a gente segue falando da vigilância epidemiológica também, um conceito muito, muito trabalhado, muito evidenciado no cenário atual. O que é essa vigilância epidemiológica? É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle. Então, a partir do momento que eu começo a evidenciar na minha comunidade, né, a incidência de um vírus ou, né, da proliferação de doenças, eu começo a estabelecer a detecção, né, o conhecimento dessas situações para que eu crie medidas de controle e de prevenção. Então, as fontes de dados, né, são necessários vários tipos de informações, buscando conhecer, documentar e intervir. Então, para que eu realize a vigilância epidemiológica, eu tenho que investigar uma série de fatores na minha comunidade, na minha população, no meu bairro, né, para que eu possa criar, recomendar essas medidas de prevenção e de controle. Dentro da vigilância epidemiológica, existem sistemas nacionais de informação, que trabalham com essas notificações que a gente estava citando anteriormente de algumas doenças. Né, que tem o SINAM, que é o mais conhecido, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Né, o SINAM ele reúne todas as informações relativas aos agravos de notificação alimentados pelas notificações compulsórias, ou seja, eu notifico a incidência, como expliquei anteriormente, da dengue, né, a incidência do próprio coronavírus, a incidência de situações respiratórias graves. Então, tem uma série de doenças que elas precisam ser síndromes respiratórias graves, né? Que a gente precisa estar notificando. Então, são uma série de doenças que a gente precisa estar informando para que seja feito estudos, levantamentos e possivelmente o combate a essas doenças. Tem o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascimentos, SI, que é o Sistema de Informação Hospitalares, o SAI, que é o Sistema de Informação Ambulatoriais, o SIAB, Sistema de Informações sobre Atenção Básica, né, específica, CIS-Violência, que é o Sistema de Informação de Violência, né, que a gente também tem que notificar as situações de violência. E aí, gente, a gente trabalha algumas características para a gente finalizar esse assunto, né, da epidemiologia. Características gerais para a investigação epidemiológica. Eu trabalho com 7 características fundamentais. A primeira é a coleta de dados, né? Só ressaltando que quem trabalha com a questão da vigilância epidemiológica e trabalha é um trabalho que leva muito em consideração, como a gente já relatou, os dados, as informações, né, o monitoramento, o levantamento de informações. Eu preciso ir a campo, eu preciso investigar, né? É o que a gente vivencia muito hoje nesse processo que a gente está vivendo. Então, a coleta de dados é extremamente importante nesse processo, o processamento desses dados coletados, né, como que eu vou sistematizar isso, a análise e a interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, a promoção das ações de controle indicadas,
a avaliação da eficiência das medidas adotadas e a divulgação de informações pertinentes. Então, essas 7 características são importantíssimas, né, para a vigilância epidemiológica. Então, a gente fecha aqui, né, a disciplina sobre saúde coletiva. Eu espero que vocês consigam compreender, né, de forma mais objetiva e clara a disciplina, e é uma disciplina de extrema importância, porque a gente precisa entender a saúde como algo muito mais abrangente, por isso que a gente precisa entender não só a questão individual, mas eu preciso entender também a questão coletivo, social e cultural, né? Como o próprio conceito de saúde nos exige que a gente entenda a saúde como algo que vai muito mais além, né, da ausência de doença, tá, gente? Então, eu agradeço a compreensão de todos vocês, espero que todos estejam bem e a gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Abraços, fiquem todos bem e até breve. Otomar? Onde é que eu salvo agora? Stop. Aqui.